Olá, como vamos? Tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso curso. Na aula de hoje, nós vamos trocar ideias a respeito de um assunto muito importante e, além de ser muito importante com relação à área processual e peticionar, redigir a petição inicial, ele é importante porque ele, durante muito tempo que eu já venho advogando, eu sempre escuto os colegas comentarem algo e vejo que há uma certa dubiedade, há uma certa confusão em relação ao documento essencial à propositura da ação, que é esse o tema que nós vamos nos focar, e com relação ao documento que irá provar o seu direito, o documento que irá trazer ao juiz a prova da sua causa de pedido. Muito bem. Está lá no artigo 320, deixa eu passar para cá. Está lá no artigo 320 que a petição inicial será, quer dizer, uma coisa impositiva, né? Será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Muito bem. O que eu quero logo chamar a atenção, justamente aqui, é a diferença que se faz entre o propósito do artigo 320 e esse do artigo 434. O 434 vai dizer o seguinte: incumbe a parte instruir a petição inicial ou a contestação. Agora é onde vem a parte que eu acabei de chamar a atenção, que é justamente essa onde há essa dubiedade, tá certo? Petição inicial à contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Veja bem, então há uma diferença significativa entre o desiderato, entre o que almeja o artigo 320 e o artigo 434, tá certo? O mesmo se diz com relação à petição inicial daqui do rito ordinário, mesmo se diz com relação à ação de execução. Olha aqui o artigo 798, ele vai dizer o seguinte: ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título. Então, esse é um documento essencial à propositura da ação. Lá também, com relação aos ritos especiais, lá na ação monitória, você deve trazer uma prova escrita, né, e sem eficácia de título executivo. Ok? Então, dessas mesmas situações, eles se tratam de documentos indispensáveis à propositura da ação. Mas vamos aqui à frente para a gente entender melhor isso, com relação à diferença entre isso. Quando falamos em documentos indispensáveis, são os documentos imprescindíveis, né, que se fazem, é um dever, a obrigação. Já com relação ao 474 e aqui o 373, que você vai ver, ó, o ônus da prova incumbe ao autor, nós estamos tratando de um ônus. Melhor explicando. Se você não traz um documento que não é indispensável para a propositura da ação, mas você deveria trazê-lo para fazer prova dos seus argumentos, então isso aí é um ônus. Você vai arcar com as consequências de não trazer aquela prova aos autos. Exemplo, vamos dizer que você esteja processando lá o engenheiro, porque ele fez lá uma reforma lá na sua casa e a perícia lá da engenharia concluiu que foi feita uma situação inadequada. Aí lavrou um laudo. Então, esse é um documento, né, probatório e forte que você tem a seu favor para demonstrar que houve uma forma de agir equivocada, um descuido, né, legal feito pelo
arquiteto que você tem essa prova. No momento que você não traz essa prova aos autos, então isso aí é um ônus, né? Porque ele não é um documento indispensável, mas ele é um documento que lhe traz forte elementos para aprovar, tá certo? Os documentos indispensáveis são aqueles que são exigidos por lei. Lá na frente eu vou até falar sobre o que é um documento fundamental, essencial, fundamental, e um substancial, tá certo? Então, há uma exigência que para propor ação, para propor, quer dizer, para comprovar é uma etapa mais à frente. Agora, para propor, você já deve levar esses documentos indispensáveis. Não há como você ir à frente sem você trazer colacionado com a petição inicial esses documentos essenciais. Se você não tem um documento, bom, lá na frente eu vou explicar como sair dessa situação onde você não possui um documento essencial à propositura da ação. Ok? Estamos aqui mais em frente. Muito bem. Por exceção, é possível que você acoste novos documentos posteriormente à propositura da ação. E quais são essas situações, né? No artigo 435 ele vai dizer: é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados. Quer dizer, primeira situação, depois dos articulados, e a segunda, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Como é que poderia isso ocorrer? Muito bem, você ingressou com a ação e, em determinado momento do processo, você está numa ação de, digamos, divórcio litigioso, e há um dos fatores que você, acumulado com a perda, sei lá, da guarda da criança, do filho, né? E um dos fatores que você sustenta é que a embriaguez, quanto mais do marido, né, e vem ocasionando danos à criança, à moral da criança, está trazendo danos morais a ela, está afetando-a, né? Então, um dos documentos é que você, depois que propôs a ação, ele foi preso a um auto de flagrante delito, porque ele estava embriagado, foi dirigir embriagado e foi preso em flagrante delito pela lei seca. Bom, aí você tem lá um documento novo, ocorreu após a propositura da ação, é um documento probatório, você está sustentando que um dos elementos é a embriaguez do cidadão, que vem batendo lá na mulher, né, e vem trazendo traumas à criança. Então, é um documento substancial para você ter a sua ação julgada procedente. Então, é permitido você juntá-los, porque é um fato que ocorreu após e faz sentido ao seu propósito, tá certo? No segundo caso, que é para contrapô-los, é assim. Suponhamos que na contestação, digamos que nessa ação do arquiteto, tá? Você entra com a ação lá de perda de danos materiais, porque a coisa ficou assim, ficou assado, e o arquiteto vai lá e se defende. E junta um segundo laudo, dizendo que a perícia, na verdade, foi lá e viu que houve um equívoco, na verdade, está correto. Você, então, para contrapor, né, a esse argumento que ele trouxe, né, você vai poder trazer, sei lá, um outro documento dizendo o seguinte: não. Após essa segunda perícia, houveram uma terceira a pedido de ambos, essa que é a terceira, e ela foi a que tornou-se válida. Ela, inclusive, mencionou que
a anterior não tinha validade porque faltava a assinatura de um dos engenheiros peritos do CREA. Pronto. Aí ele quis se embasar em documentos X, então você já tem um documento para contrapô-lo. Então, nesse caso, permite para você juntar após a inicial. Geralmente ocorre quando o juiz diz assim: fale a parte sobre os documentos acostados à contestação. Fale o autor sobre os documentos acostados com a contestação. Bom, é nesse momento que geralmente, né, você vai poder juntar novas provas, novos elementos para contrapor aquele que foi trazido pela parte adversa como... prova dela, tá certo? Vamos mais em frente agora aqui. Bom, que eu disse anteriormente, e Alberto, se um desses documentos indispensáveis não está com a minha cliente, chegou lá e tal, ela falou que está em litígio lá com relação à partilha lá da empresa, é sócio e tal, e você argumenta que houve, suponhamos, uma auditoria feita por uma área contratada, a empresa X, e ela detectou realmente desfalque de dinheiro que estava indo lá para o outro sócio. Só que esse documento está com a parte adversa, certo? Então, você fala desse documento na sua inicial, todavia, você diz que, olha, mas não está comigo. Eu peço que seja intimada a parte adversa a acostar aos autos essa auditoria que foi feita no dia XXX. E aqui está até a ressalva, né? Então, o juiz, né, ao verificar que a petição inicial não preenche o requisito tal, vai mandar emendar ou complementar. Emendar no sentido de corrigir, né? E complementar é fazer uma complementação a algo que já existe, tá bom? Então, ele diz aqui, ó, incumbe ao réu, o réu poderá, então, na contestação, alegar, antes, com a preliminar ao mérito, que você não trouxe um documento indispensável à propositura da ação. Olha, excelência, ele está aí, ingressou aí com essa ação monitória, mas não trouxe nada, nenhum elemento de prova inicial aí que houve algum acerto entre a gente. Eu acho que ela está até entrando contra a pessoa errada. E é regra do artigo 700, salvo engano, né, do CPC atual, que na ação monitória você traga um indício de prova escrita, que houve um acerto entre as partes. Então, ele não trouxe isso, é um documento essencial. Então, na parte lá, vai argumentar com essa preliminar. Então, o juiz vai determinar que ele emende a inicial, sob pena de extinção. Era o prazo de 15 dias, né? Vai ser decretado, vai julgar extinto o processo por inépcia da inicial. Ok? No artigo, justamente aqui no 371, se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas do artigo 337, esse aqui, o juiz determinará o artigo do autor em 15 dias permitir-lhe a produção de prova. Ok? Vamos em frente. Bom, é o que eu falei anteriormente. Você, em determinado momento, você vai se dar conta que é um documento essencial, todavia,
você não os tem, os documentos essenciais da proposta. Então, diz lá a regra do artigo 405, o que é que você pode fazer? Quando o documento ou a coisa, né, estiver em poder de terceiro, se for um terceiro, né, o juiz ordenará a sua citação para responder no prazo de 15 dias. Por exemplo, se esse documento tivesse em poder, esse que a gente acabou de falar com relação, tivesse em poder do auditor, da empresa de auditoria, então citava para ela, a empresa de auditoria, em X dias, traga aos autos a auditoria que foi realizada no dia de tanto. Então, é um terceiro. Porém, no caso dessa auditoria já ter finalizado e ela ter entregue a parte adversa, aí não, a regra é outra. Veja cá. No caso, se tiver com a parte adversa, o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Isso aqui, você vai, é muito comum, você vai necessitar muito disso aqui nas ações revisionais, porque é regra, né? A exceção é o cliente trazer tudo corretinho. Olha, está aqui o contrato, o segundo contrato foi esse, os extratos de pagamento são esses aqui, e papapá, é difícil. Então, principalmente se for um contrato já de longo prazo, onde houver vários contratos chamados mata-mata, né? Uma operação mata-mata, uma operação para matar o anterior. Né? Poxa, está lá, está vencido o cheque especial, então vamos fazer essa aqui para matar. Então, aqui é uma operação que morreu. Então, você não vai nem ter guardar esse documento. Não é? Então, aí você vai intimar, né, nesse caso aí, o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontra em seu poder. Você pode entrar como uma ação preparatória, ou nos próprios autos você ventilar isso, né, da ação principal, e lá fazer um pedido nesse sentido, que a parte exiba esse documento. Tá certo? Vamos lá. Bom, a doutrina costuma fazer uma divisão desses documentos que são indispensáveis à propositura da ação em substanciais e fundamentais. Ambos, substanciais e fundamentais, eles são essenciais à propositura da ação. Só que há uma divisão com relação. Tá ok? Bom, no primeiro caso dos documentos essenciais substanciais, eles são imprescindíveis por exigência de lei. Por exemplo, se você vai ingressar com uma ação de divórcio, então, um documento essencial é a certidão de casamento. O casamento, daqui no artigo 1515, o casamento religioso, que atender à exigência de lei para a validade do casamento civil, equipara desde que registrado, tal. Então, quer dizer, o casamento só vai ter, nessa situação, reconhecido por lei, se você trouxer o registro. Então, você necessariamente, se você vai ingressar, como eu disse anteriormente, com ação de execução, necessariamente é um documento substancial, é essencial, mas insubstancial, porque há uma exigência de lei, você traga, né, o título de crédito, ou contrato, ou documento exequível lá, ok? E assim também na monitória, e por aí vai. Esses são substanciais, são exigidos por lei, até na lei processual, né? Ele pede que o advogado traga com a inicial a procuração, procuratório. É um dever, não é? Tá certo? Bom, aí qual a diferença dos documentos também indispensáveis à propositura da ação? Porém, são dados a nomenclatura de fundamentais. Bom, aí já é o seguinte. Deixa eu passar para cá.
eles vão se tornar indispensável a partir do momento que você os conclama, você faz referência a eles na sua petição inicial, menciona como uma das suas provas de pretensão ao seu desiderato na causa, na sua causa de pedir. Olha, a minha causa de pedir é uma colisão de veículos e essa colisão me trouxera danos materiais no importe de R$ 7.447, de acordo com as notas fiscais que eu tivera de pagar. Bom, a partir do momento que você fez essa menção na sua petição inicial, esse documento, que era apenas um documento de prova, né, um documento probatório para comprovar que houve aquela quantia X da colisão e coisa e tal, ele vai passar a ser indispensável. Por quê? Porque você os mencionou na inicial, né, como uma das suas provas de sua pretensão, né, que era justamente esses pagamentos. Então, nesse caso, ele vai ser fundamental. Se você faz essa referência na petição, em referência a esse documento, né, então a parte da defesa diz, ó, bom, olha, como preliminar aqui a inépcia, porque o autor mencionar aí uma saia notificar que ele gastou X aqui, lá, e não trouxe os autos. Peço que ele seja instado a emendar a inicial de sorte a colacionar no prazo de 15 dias as notas fiscais aludidas sob pena de extinção. Ok? Então, um documento se tornará também essencial, porém, sob a nomenclatura de fundamental, porque você, não por exigência de lei, mas porque você os mencionou na petição inicial como uma prova, um elemento essencial da sua causa de pedido. Bom, aqui é mais ou menos um resumo do que eu disse aqui, uns exemplos que nós vamos trazer. Bom, substanciais são os imprescindíveis em face da exigência legal. Falei aqui do casamento e coisa e tal. Então, por consequência, se você vai entrar com ação de divórcio, por exemplo, ausente a prova escrita do registro do casamento, a inicial poderá ser indeferida. Tá certo? Desde que registrado no registro público. Da mesma forma como eu falei lá com relação à execução, né, e com relação à ação monitória e por aí vai. Ok? Então, os documentos que são exigidos por lei. Muito bem. E os fundamentais? Também torna-se indispensável quando o autor os tenha mencionado na inicial como prova de sua pretensão. Então, diz lá no artigo 434, incumbe a parte instruir a petição inicial com a contestação ou com os documentos destinados a provar suas alegações. Bom, aí ele menciona, nesse caso do nosso exemplo, ele vai ingressar com uma ação de reconhecimento e de solução de união estável e, digamos, com partilha de bens. Bom, então, se você menciona que houve um acerto, inclusive, não necessariamente você precisa fazer isso escrito, não é? Mas digamos que você fizera realmente um acerto escrito em cartório, inclusive, lavrando, reconhecendo que vocês tinham uma união, embora não fosse casado, mas havia realmente uma união estável. Então você tinha esse documento. Aí você os menciona, esses documentos que dizem respeito à sua prova da união estável. Então eles passaram, a partir dessa situação que você os narra como essenciais assim, a provar esse vínculo, então ele se torna-se um documento essencial à propositura da ação. Era isso por hoje, as nossas considerações e até o nosso próximo módulo. Ok? Um abraço.